Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do 6º ano. Estamos de volta para mais uma aula de língua portuguesa e hoje é a aula de número 157. Anota aí no seu caderno. Mais um pouquinho e terminamos o ano. Vamos lá? Professora, o que nós vamos estudar hoje? Qual que é o objetivo dessa aula de hoje? Compreender a diferença entre período simples e período composto. Lembra quando a professora já te explicou? Tá lembrado? A gente vai lembrar junto aqui. Conteúdo, período simples e período composto. Relembrando, como já aprendemos, quando uma frase é formada por um ou mais verbos, é chamada de oração ou período. Cada oração do período se organiza em torno de um verbo ou uma locução verbal. Ai, professora, muito complexo isso, não estou entendendo. Fica tranquilo que nós vamos explicar cada um deles e você vai entender, ok? Qual que é a diferença entre frase, oração, período simples e período composto, professora? Vamos lá? Ó, frase, o que é uma frase? Damos o nome de frase ao enunciado que, em uma situação comunicativa, apresenta sentido completo. Como assim, professora? Quando você está passando na frente da casa, de alguma casa e tem uma placa escrita lá, cão bravo, o que você entende? Entende que você não pode pular o portão, que você não pode pôr a mão ali, que você não pode facilitar uma agressão do cão contra você, certo? Isso é uma situação comunicativa completa. E não tem verbo. Cão bravo não tem verbo, nós temos um substantivo e um adjetivo. Olha essa daqui, ó. Socorro. Se você ouve alguém gritar socorro, o que você imagina? Que uma pessoa está precisando de ajuda. Exatamente, é uma situação comunicativa com sentido completo. Chega no hospital, tem uma placa lá de silêncio. Você entende o que é para fazer? Claro, professora, que lá não é para conversar, que é para fazer silêncio, percebeu? E a outra aqui, ó, fora lixão. Temos aqui um advérbio e temos aqui um substantivo. Portanto, não temos verbo. Comunicou alguma coisa? Comunicou, professor. Então, isso é uma frase. Perfeito? Então, tem que comunicar. Comunicou é frase. E oração, qual que é a diferença, professora? Vamos lá. Quando o enunciado é organizado em torno de um verbo, damos a ele o nome de oração. Não entendi, professora. Olha só. No slide anterior, nós tínhamos silêncio. Aqui nós temos façamos silêncio, nós temos o verbo aqui junto. Portanto, isso daqui é uma frase, isso daqui é uma oração, isso daqui é um período simples. O slide anterior, aqui, nós só temos frases, não temos oração porque não tem verbo. Aqui nós temos uma oração porque tem verbo. E o que é período, professora? Período é um enunciado composto de uma ou mais orações, ou seja, de construções que contêm um ou mais verbo forma verbal. Quando contém apenas um verbo, é chamado de período simples. Quando contém dois ou mais verbos, é chamado de período composto. Como assim, professora? Olha a frase, façamos silêncio. Quantos verbos tem? Portanto, nós temos um período simples. Agora aqui, ó, façamos silêncio, porque aqui é uma área hospitalar. Olha o verbo é. Nós temos façamos, que é um verbo, e o é na outra frase, portanto, é um período composto. Olha só o simples, o exemplo do simples. Formado por uma única oração, ou seja, por um único verbo ou locução verbal. Professora, você está falando em locução verbal, o que é uma locução verbal? Locução verbal é quando nós temos dois verbos juntinhos. Vejam que a professora, no exemplo que eu dei há pouco, eu coloquei dois verbos. Coloquei o verbo façamos e coloquei o verbo é. Só que um está numa oração, o outro está na outra oração. Isso são dois verbos separados. Locução verbal é quando tem dois verbos juntinhos. Como, professora? Por exemplo, vou fazer a tarefa. O verbo ir e o verbo fazer junto. Façamos silêncio, o exemplo, um verbo. É preciso fazer silêncio. Nós temos três verbos juntinhos aqui. Portanto, isso daqui é uma locução verbal. Pode ter três, pode ter dois, tá bom?
Período composto, professora, formado por duas ou mais orações, ou seja, por dois ou mais verbos ou locuções verbais. Tá claro? Mais ou menos, professora. Vamos tentar no exemplo? Façamos silêncio, uma oração. Esta área é hospitalar. Você percebeu? Aqui tem uma oração, aqui tem outra oração. E este verdinho que está aqui no meio, nós vamos chamar de conectivo. Nós vamos chamar de conjunção, tá? Esta é uma conjunção coordenativa que vocês vão ver lá para frente, no oitavo, no ano, esse assunto. Olha só, precisa ter dois ou mais verbos ou locuções verbais. Temos, portanto, um aqui, temos outro ali, ok? Tá dando para entender? A professora sabe que esse assunto ele é meio difícil mesmo, mas a gente vai devagarinho e vai aprendendo, né? Atividade 1 para você. Releia atentamente os períodos seguintes e localize os verbos ou locuções verbais que os compõem. Ontem, os professores, alunos e voluntários da comunidade realizaram um bonito trabalho nos muros da escola João Neves Pereira. Um tempinho para você e eu já volto para a gente conferir. Você entendeu? É para localizar o verbo ou os verbos do período. Respondido? Certo, estava fácil, professora. Eu já descobri na hora que era realizaram. O único verbo desse período todo é realizaram. Se temos um verbo só, significa que nós temos quantos períodos aqui? Um período só, né? Um período simples, tá? Vamos em frente. Atividade 2. Releia atentamente os períodos seguintes e localize os verbos ou locuções verbais que os compõem. É o mesmo exercício, professora? Sim, é o mesmo exercício, só com outro período. Olha lá. A ação faz parte do projeto Diversidade Cultural, a cara do Brasil, desenvolvido na escola em celebração à Semana da Consciência Negra. Um tempinho para você e eu já volto para ver se você descobriu onde estão os verbos aqui.
Exercício estava fácil também, professora. Vamos conferir? A ação faz parte do projeto Diversidade Cultural, a cara do Brasil, desenvolvido na escola em celebração à Semana da Consciência Negra. Temos 2 verbos aqui, portanto, o verbo fazer e o verbo desenvolver, que nesse caso está no particípio, em uma das formas nominais. Vamos em frente? Atividade 3. Ainda o mesmo exercício, reler o período seguinte e localizar o verbo ou a locução verbal que tem ali. O objetivo é mostrar aos alunos e toda a comunidade em geral a miscigenação racial e cultural do nosso povo, passando a mensagem do quão rica é a nossa cultura e a de como devemos respeitar a todos. Um tempinho para você e eu já volto. Fácil também, professora, vamos conferir? O objetivo é mostrar aos alunos e toda a comunidade em geral a miscigenação racial e cultural do nosso povo, passando a mensagem do quão rica é a nossa cultura e como devemos respeitar a todos. Percebem? Aqui nós vamos ter quantos verbos? Muitos, professora. Portanto, período composto. Nessa de trás, quanto nós temos, professora? 2, portanto, período composto. E nessa daqui, professora? 1, portanto, um período simples. Vamos em frente? Ontem, os professores, alunos e voluntários da comunidade realizaram um bonito trabalho nos muros da escola. Um único verbo, frase, oração, período simples. Nós conseguimos dar 3 nomes, 3 conceitos aqui para essa situação. A outra, a ação faz parte do projeto de Diversidade Cultural, a cara do Brasil, desenvolvido na escola em celebração à Semana da Consciência Negra. 2 verbos, faz, desenvolvido, frase, oração, período composto. E aqui nós temos mais 2 ou mais verbos, portanto, temos também um período composto. Atividade 4 para você. Leia o período composto a seguir, extraído de uma reportagem intitulada Bloco Ilê Aie, 44 anos de reafricanização do Carnaval brasileiro. E divida-os em orações. Lembre-se de que cada oração é organizada por um único verbo ou uma locução verbal. Vamos lá? Esse exercício é um pouquinho mais complicado, eu vou dar um tempinho maior para você.
Nem precisei, professora, do tempo maior, eu consegui fazer rapidinho. Muito bem, ó. Nós vamos dividir, ó. A musicalidade do bloco segue diálogo com ritmos oriundos da tradição africana. Aqui termina o período. Que ajudam, outro período, no que o bloco propaga como reafricanização do carnaval na Bahia. Percebeu? Onde a professora colocou essas barrinhas vermelhas, termina a oração. Portanto, conferiu aí com o seu? Deu certo? Ótimo. Atividade 5, tá? Leia o outro período composto extraído da reportagem Bloco Ileaie, 44 anos de reafricanização do Brasil brasileiro, e divida-o em orações. Lembre-se de que cada oração é organizada por um único verbo ou locução verbal. Exercício igualzinho o passado, né? Então vamos lá. Este ano, a vencedora foi a estudante de 19 anos, Jéssica Nascimento, que agora assume o posto de deusa do ébano do bloco. Um tempinho para você e eu já volto. Respondido? Vamos conferir? Esse ano a vencedora foi a estudante de 19 anos, Jéssica Nascimento. Termina aqui uma oração que agora assume o posto de deusa do ébano do bloco. Acertou? Ótimo! Um quiz para você. Vamos lá? No período, grupo faz da festividade um ato político ao enfrentar o racismo. Temos, na letra A, um período simples porque tem um verbo. Na letra B, período composto porque tem dois verbos. Letra C, período simples porque tem dois verbos. Letra D, período composto porque tem um verbo. Olhando para essas 4 questões aqui, 2 são absurdas. Por quê? Porque nós sabemos quais são as que são absurdas. Você já descobriu? Ah, sim. A letra C é absurda. Por quê? Período simples porque tem dois verbos. Professora, a gente sabe que período simples tem um verbo só. Agora vamos para a letra D. Período composto porque tem um verbo? Não, professora, nós sabemos que o período composto tem mais de um verbo ou mais de uma locução verbal. Então, vejam, sempre quando nós temos alternativas, vai ter uma ou outra lá que é absurda. Portanto, você elimina a absurda e você vai ficar com 2 aqui para você disputar. Então, vamos lá? A letra A, período simples porque tem um verbo. Tá, vou conferir. Grupo faz, um verbo já encontrei, da festividade um ato político ao enfrentar o racismo. Tem mais um verbo aí?
Qual que é? Ah, o enfrentar, exatamente, ó. Nós temos o verbo fazer e temos o verbo enfrentar. Ou seja, período simples porque tem um verbo, nós sabemos que essa não é. Vamos ver se o que diz a letra B é possível que seja a resposta. Período composto, até aqui tudo bem, porque tem 2 verbos. Qual que você postou? Claro, eu sei. A letra B foi a que você marcou. A letra B é a correta. Que bom, né? Pessoal, a nossa aula está chegando ao final. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham compreendido um pouquinho mais sobre período simples, período composto, sobre frase, sobre oração. Esse é um assunto que você vai sempre precisar dele. Se você aprendê-lo agora, ponto, para o resto da sua vida você vai compreender esse assunto da gramática, ok? Falamos então um pouquinho de análise linguística, semiótica, cujo conteúdo era os períodos simples e os períodos compostos. A nossa aula termina por aqui. Um beijo da prof, até a próxima aula.